Fala galera, sejam todos muito bem-vindos. Eu me chamo Everton e você está no Brisado Games, no canal Brisado Games. É isso mesmo. Pessoal, o negócio é o seguinte: passei a fazer agora vídeos desse joguinho que eu gosto muito, chamado Battle Arena Heroes Adventure. Ontem eu falei um pouco do jogo, né? Eu falei um pouco por alto do jogo e eu acho que teve coisa que eu não falei do personagem, como por exemplo. Deixa eu ver uma coisa aqui. Ah, tá rolando. Então, por exemplo, eu não mostrei. Eu comentei que o jogo é baseado nas arenas, que tem personagens que você ganha na Arena 1, né, na Arena 2, na Arena 3 e assim por diante, até a última arena que é a 15. A 15 que a gente chama, né? Então, o que acontece? Para você saber de que arena o personagem é só você vir aqui, ó. Você vai no mais aqui, ó. Aí, no caso desse aqui é um personagem sublime. Né? Tá dizendo aqui, abra baús sublimes na oficina de baús. Ou então peça quanto à sua aliança. Isso aqui é um personagem sublime. Vamos ver um outro aqui, sem ser sublime. É esse daqui. Aí você clicando aqui, ó, olha lá. Abra baús sublimes, né? Receba e abra baú da arena. Peça quanto à sua aliança. Receba e abra baús da expedição. A expedição é esse eventinho que tem aqui que eu falei ontem, que diariamente você tem uma entrada aqui na expedição e um no caminho estelar, diariamente. Mas é claro que você pode gastar diamante para reiniciar. Então, ontem como eu não fiz, eu só dei só um ataque, aí tá o de ontem aqui que eu tenho gratuito e mais um. Se eu não me engano, não pode ter mais de um aqui não. Entendeu? Aí você perde, se tiver mais de um. Não contabiliza. E eu falei que nessa caixinha de mensagem aqui é onde você vê os eventos que tá rolando, né? E os eventos que estão para vir. Né? Por exemplo, hoje entrou esse evento aqui, Batalha de Bastião, que já vou falar dele. Que inclusive eu comprei o passe dele, né? Aí tá rolando esse evento aqui, o Quanta Caça, que ele termina em 2 dias e 17 horas, como vocês podem ver ali. Esse outro evento, Conjunto para Amigos, né? Compartilhe prêmios valiosos com amigos da sua aliança. E outros eventos aqui, né? A Arena de Iguais acabou, né? Tava tendo a Arena de Iguais. Até esqueci de comentar sobre ela ontem. Próxima vez que ela voltar, eu vou comentar, né? Porque hoje eu vou fazer esse vídeo aqui voltado mais para a Batalha de Bastião, né? Então, caramba, pera aí. Nossa, a Arena de Iguais, ela dá, parece que ela dá relíquia aleatória aqui, ó. Eu não tinha visto isso aqui ainda não. Então vocês veem, eu também estou aprendendo ainda, né? Muita coisa eu não estou por dentro ainda do jogo, né? Mas enfim, aí beleza. Aqui como eu falei, tá rolando Batalha de Bastião hoje, né? Aí no caso, deixa eu dar uma olhada primeiro na arena aqui. Beleza, tem um baú de 10 horas aqui ainda, então não precisa se preocupar em atacar a arena agora no momento. Daqui a pouco eu abro esse baú aqui, né? Quer dizer, eu vou abrir esse baúzinho aqui, só pra vocês verem que eu ganho. Isso aqui é baú baseado nessa arena 15 que eu estou, né? Olha lá, arena de nível 15. Aí esse é o baú de prata, o mais comum. Aí, dependendo da arena que você tiver, é o que vai vir dentro do baú. Tanto o quanto do pet, determinado pet, quanto as outras coisas aqui. Só que eu acho que eu não falei direito do pet, não, do personagem, vem quanto do personagem. Eu não falei direito aqui do. Vamos, por exemplo, isso aqui. Eu falei pra clicar aqui pra você saber de onde que. Olha lá. No caso, você pode encontrar quanto heróico desse personagem aqui no baú de nível de arena 15. Esse aqui é o da arena A15. Vamos ver outro de arena. Esse daqui, por exemplo. A gente clica aqui para saber onde que é arrumar a conta dele lá.
Esse aqui é baú de nível 13 da arena. Nem sabia que ela era 13. Pra mim era mais baixo ela. De nível 13. Então assim por diante. Mais um aqui. O molde estelar. Que o nego usava muito ele. Hoje em dia ele não serve pra nada. Fraco. Pra mim ele é fraco. Né? Aí você clica aqui. Olha lá, é da Arena 11. Se você tiver na Arena 11, você já pega ele. Né? Então, daí por diante. Vocês sabem onde quer que vê. Né? Deixa eu abrir o outro abrir o baú de prata aqui. Olha lá, veio 10 conto daquele ali. O baú de ouro, que é o segundo melhor. Aí tem o outro baú, tem mais outros dois baús. Esse aqui é o melhor de todos, esse aqui, que esse aqui é de 12 horas. Uma coisa que eu não comentei foi esse. Acho que eu devo ter comentado, não lembro direito, mas é bom falar novamente, né? Aqui você vê que todo dia você tem. Esse aqui, cada uma hora você ganha um baúzinho de graça para abrir aqui. Esse aqui é de mais tempo, igual esse outro aqui, Sublime. É mais de 3 dias que você tem que esperar. Né? Mas é. Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou logo pra Batalha de Bastião, porque senão vai demorar muito. Se eu ficar alongando muito aqui, não. Vai acabar que vai demorar muito as coisas que eu quero mostrar aqui, que eu quero falar. Deixa eu pedir logo a conta aqui, né? E doar logo também. Só o Sublime que eu não faço doação, porque. Ainda mais o Tufão, que é o meu personagem principal. Né? Deixa eu receber os meus mercenários aqui. Colocar eles de novo. Eu coloco sempre também esse tanque aqui, porque ele ajuda muito quem precisa. E boto também sempre o Tufão. Já que eu tô com 3 slots, eu boto o Tufão, que o Tufão é um dos melhores para bater em vários cenários. Né? Deixa eu atualizar aqui, ó lá. O pessoal já tá me doando lá a quanta que eu pedi. Aí deixa eu atualizar aqui a missão, né? Só pra. Aí beleza. Então, falando do. Vamos falar logo do evento de Bastião, que tá aqui, ó. O ícone dele tá aqui. Aí você clica aqui. O Bastião é o seguinte: você tem que formar 3 times. Né? Você forma 3 times. Aí, no caso, eu comprei isso aqui, o passe normal. Né? E tem o passe melhorado. O normal custa US$ 10. Né? E o melhorado custa 20. Né? Aí no normal dá 50% mais de, de essência, né? Deixa eu ver se é esse nome mesmo. Isso. Ele dá mais essência. Ele dá 50% de essência. O passe que eu comprei. Né? E mais esses diamantes e 30 cartinhas. O outro já dá mais 100% de essência. E isso em batalha. Né? Eu falo de batalha. Quando você termina a batalha lá, você ganha do que eu comprei 50%, do outro 100%. Né? Mas independente, no caso aqui, independente de você pegar o passe de ouro ou melhorado, você vai ganhar tudo isso daqui. Tá? Aí você bota habilidade, você pode habilidade de quadruplicar a velocidade de batalha. Então você vai, a gente vai ver, vou falar pra vocês, vou mostrar pra vocês ali. Aí você pode botar pra acelerar 4 vezes. E hoje tá vindo essas relíquias aqui, ó. Por exemplo, essa primeira relíquia aqui, ó. É aleatório isso aqui. Quando você chegar lá na relíquia aqui, ó. Quando você chegar aqui, é aleatório. Aí beleza. A primeira relíquia aqui, ó. O nome da relíquia é Armadilha de Invocação. O dono da relíquia restaura 39.900 de vida para cada criatura invocada pela equipe oponente quando a duração da batalha atingir os 20 segundos, persistindo até o fim dela. Né? Beleza. Aí precisa dessa quantidade aqui de troféus, que é, no caso, a última coisa que você vai pegar ali naquela barrinha. Você precisa disso aqui tudo de troféu. Mas não é difícil, não. A outra. Tentáculos sombrios. Lança, lança uma maldição sobre um oponente aleatório por 20 segundos, quando a duração da batalha atingir os 30 segundos. Ao realizar um ataque normal, o oponente amaldiçoado sofre 39.900 de dano. Né?
Normalmente o pessoal fala que relíquia que tem efeito a partir dos 30 segundos, normalmente não é boa. Eu não sei, eu tenho lá minhas dúvidas, né? Mas enfim. Aí essa daqui é uma das relíquias preferidinhas das pessoas. Ainda mais que essas relíquias vermelhas aqui, você pode colocar ela em qualquer personagem, em qualquer classe de personagem. Aí essa daqui é top pra caramba. Aí tá aqui, ó, bota da velocidade. Aumenta significativa a velocidade por 30 segundos, quando a vida do dono cair abaixo de 50%, abaixo de 50%, oferecendo também imunidade a efeitos de controle, né? Essa relíquia aqui ela é muito boa. Aí a outra, Espírito da Desolação. Silencia 3 oponentes e causa 13.300 de dano a eles, após a primeira ativação da habilidade principal do herói. Ao selecionar um alvo, a prioridade é dada ao oponente com função de matador. Normalmente o time tem mais matador, muitos times têm mais matador do que guerreiro, no caso tanque, curandeiro, suporte, né? Tem gente que bota matador como tanque, né? Pra tancar, né? Isso é o maior erro, porque cada um tem sua função. Não é assim, saindo colocando qualquer personagem. Mas cada um faz o que quer da sua conta, né? É só um comentário, né? Aí, voltando aqui para a tela do baixão, que nem eu falei, você tem que ter 3 times aqui. Aqui também é um lugar que você pode também comprar com diamante, né? Gema, mais, mais tickets, mais ingresso lá. A quantidade de compra, eu tenho 13 vezes que eu posso comprar. Né? Mas vai aumentando aqui o diamante, aqui, a gema. Hoje já comprei 2 vezes. Né? Aí esse evento aqui é igual ao torneio, ele tem a loja, a oferta. Tá aqui, ó. E ele atualiza à meia-noite, a baixão e meio-dia. Né? Aqui vem, ó, pra você ver, ó, vem carta do pet, vem pedra de invocação, vem a essência, porra, vem carta sublime, vem carta de personagem normal, vem o pergaminho do pet lá, a mana de exceção que é muito importante também, entendeu? E por aí vai. Aí você vai escolher o que você vai querer resgatar aqui. E você também pode atualizar por 10. Por exemplo, não é esse pet que eu quero. Eu quero o protetor alado, sei lá, eu quero um outro qualquer. Aí você vai aqui e atualiza. Aí às vezes pode vir como pode não vir. É aleatório, vai mudar tudo aqui dentro desse quadradinho aqui, ó. Esses 9 quadrados, vai mudar tudo. Né? Então aí você que sabe o que você faz aí do seu jogo aí. Só tô comentando para vocês ficarem sabendo como é que funciona, né? E aqui você também pode comprar mais cartinha, né? Aí vai que de cada um. Então, aí beleza. Eu de manhã, antes do trabalho, eu entrei no jogo. Aí quando eu vi, veio o baixão e com uma das cartas que eu queria, que é uma das skins que eu queria, da pele que eu queria, que era da Rainha Profundeza. Tá certo que ela não é minha personagem principal. Ela foi durante um bom tempo. Mas aí entrou o Devorador de Vidas, aí eu preferi colocar ele. Mas ela é muito top. Aí lá pra você ver, ó. Essa aqui que é o visual que veio aqui, que se você comprar o passe de ouro, você vai pegar isso aqui tudo, que nem a gente vai ver. O aprimorado, que nem eu falei. O aprimorado aí te dá mais porcentagem de ganhar essência, mais ticket, mais diamante, né? Aí vai de cada um. Eu normalmente compro só o passe de ouro. Então, sem mais conversa, vamos brincar na Bastião, porque até chegar aqui demora um pouquinho. Então vamos lá. Eu vou começar coletando aqui. Eu já coletei, que eu falei, a pele o visual da Rainha de Profundeza. Coletei também a pele de invocação do pet, porque, se eu não me engano, estava tendo evento aqui. Nesse evento que está tendo. Estava tendo missão nesse evento aqui que está tendo. Mas já atualizou já, eu acho. Era na outra. Ele atualiza uma vez por dia, se eu não me engano, ou 2 vezes por dia. Aí eu precisei de coletar ali. Mas enfim. Voltando a Bastião aqui. O mercado atualizou.
Voltando. E quando você faz uma recarga, né, você compra, no caso, coisa do jogo, se tiver, dependendo do evento que esteja, que nem esse evento de carta que está tendo, eu aí eles te dão uma bonificação olha lá, faça qualquer compra, acumule pontos VIP e receba uma carta de coleção para cada 50 pontos VIP adicionais. Então, eles te dão isso daqui para você trocar. Vamos lá. 7 cartas que eu consegui. Legal. Isso aqui, se eu tivesse participando desse evento de carta, que está rolando agora esse evento de carta, que é o mesmo preço do Bastião, só que, por exemplo, esse evento de carta aqui, ó, ele te dá 3 skins, 3 pele, ó. O do Samurai Estrela, que é um personagem bacana, legal, gostei dele. Aí te dá também do Ranger Solitário. Aí cada skin te dá uma tipo de bonificação. Dele aqui da ataque e resistência mágica. Ataque físico e resistência mágica. Porque ele deve ser um personagem de dano físico. É por isso que essa skin é de ataque físico, se eu não estiver enganado. Essa skin aqui eu queria. Mas eu, porra, eu tenho que gastar 10 conto. Eu ia ter duas skins de personagens que eu gosto. Principalmente do Tufão, né? Porra, mais uma skin dessa que aumenta o poder mágico. Entendeu? Tá certo que eu não gostei tanto dela, mas a questão não é essa, a questão é que ela dá poder. Né? Dá dano, dá um monte de coisa pro personagem. Né? Aí esse evento aqui eu não quis participar dessa vez não. Porque esse evento aqui mais pra frente vou ensinar mais ou menos como é que eu faço. Né? Certo ou errado, qualquer coisa, se você souber fazer melhor, vocês também podem deixar no comentário aí, viu? Ou tiver alguma dúvida, vocês também podem comentar aí e perguntar. Né? Mas voltando lá para Bastião, evento Bastião, vamos começar logo. Eu vou coletar essas 100 contas Sublime. Olha lá, peguei logo da Discípula. Tá bom, não tá ruim não. É uma personagem que eu usei muito depois que eu peguei ela. Uma das primeiras Sublime que eu peguei, eu usei muito ela. E ela é boa. Porque ela pode transformar os personagens em abóbora. Aí com isso você bate neles e eles ficam lá tomando dano, entendeu? Ela é muito boa. Então vamos lá. Você pode ir de uma em uma, um tic-tic cada vez, ou de 5 em 5. O negócio é ir de 5 em 5 logo. Vamos lá, para ser mais rápido também. Aí aqui é a tela que eu escolho quem eu vou atacar. Normalmente, olha lá, são 5 fases, são 5 lutas. Já tá rolando. Olha lá, você receberá vezes 5 pontos de rank pelo placar de líderes de temporada. Então vamos lá, vamos atacar logo aqui o primeiro aqui. E vamos ver a luta acontecer. Fica no automático. Você também pode usar manual, viu? Você pode ir clicando ali nos personagens e tudo. Mas eu só uso no automático. E já vou mostrar uma coisa para vocês aqui também. E aqui tá vezes 4. Eu tiro, aí fica lento, ó, pra vocês verem a luta, ó. Vou deixar essa aqui rolar lento pra vocês verem. Olha lá, ó. O personagem ali tá dando prolongado aqui. Esse aqui é o Senhor das Trevas, né? Agora esqueci o nome dele. Acho que é, Senhor das Trevas, agora esqueci. Daqui a pouco eu vejo ali. O jogo tem bastante personagem. Você pode formar vários decks, você pode ter vários times muito bons. Nem sempre os personagens da Arena 15 ou Sublime são os top. Né? Nem sempre. Vamos dar uma olhada aqui rapidão aqui, antes de começar a luta lá. Senhor das Sombras, o nome dele. Ele é muito top também. Mas aí só é top quando ele tá com a bota de velocidade. Aí fica bem top. Vamos lá, mais uma luta. Esse tanque aqui é o Devorador de Vidas. Ele atualmente é um dos melhores. A lá, a Rainha da Profundeza com a nova skin que eu peguei hoje. Ficou maneira, mano. Isso aqui ficou legal. Aí tá rolando o tempo aqui, ó. Conforme tu mata mais rápido, você ganha mais pontos de luta aqui. Pra poder ficar aqui em primeiro aqui. Ah, já consegui pular pra primeiro, legal. Que aí, qualquer jogo é assim, você ficando em primeiro, você ganha as coisas melhor. É assim que rola.
E aqui não é diferente. O ideal é você matar com um hit kill na rodada só. Não é difícil não, entendeu? Não é difícil não. Teve uma época que eu andei matando muita gente assim, com 80 segundos, 79 segundos. Quando é assim que é top, que aí tu faz mais ponto. Olha lá, ganhei 100 negocinho do pra poder pegar depois a premiação lá. Vocês podem ver, a luta é rapidinho. O Bastião não é muito demorado não. É um pouco mais demorado no torneio. Torneio mais demorado. Com o tempo vocês vão aprendendo quais são os personagens sobre ele. É só olhar no. Eu vou mostrar pra vocês aqui rapidão, só pra vocês entenderem melhor. Eu não lembro se eu falei bem disso daqui. Ah, falta mais uma rodada. Vamos ver que posição que eu tô. Legal. Tô na frente. Vamos lá, mais a última. Legal. Matamos relativamente rápido. Bom matar que nem eu falei, 79, 80 segundos, que aí você ganha muito ponto. Exastal também é um tanque muito bom, pelo menos na minha opinião. Também foi, acho que foi o meu primeiro personagem que eu comprei. Você pode, personagem sem ser sublime é barato, vamos dizer assim, né? Pra quem tem condição de gastar, né? Que pode gastar, quer gastar, enfim. Aí só clicar em fim aqui. Beleza, aí você ganha isso daqui, ó. Lembra lá que dá porcentagem lá? Se fosse 100%, eu teria ganho 600 aqui, 600 e 1.600 aqui. Mas não foi o caso. Aí eu vou clicar em receber, aí vai somar nas minhas pedras. Isso todo dia também o jogo te dá energia. Aí eu clico aqui só pra. Mas é isso. Aí esse aqui, ó. Peso astral. Foi um dos personagens que eu ganhei. Ele é da Arena 14. Eu era level baixo, aí ganhei não, comprei, né? Aí eu comprei a conta dele, né? Mas enfim, eu ia fazer uma coisa que acabou que eu esqueci, mas tudo bem. O mercado atualizou e tal. Aí já, pra você ver, ó. Já ganhei mais coisa aqui, ó. Baú sublime. Ó, o que que veio. Legal. Aí veio a carta também. Quando tá tendo esse tipo de evento aqui, qualquer baú que você abra, você pode ganhar essa cartinha, se eu não estiver enganado. Olha lá, 1.800 mana. Isso aqui é muito bom. Isso aqui deles personagens muito fortes, isso aqui. Né? Vamos lá, botar mais uma vez aqui. Vamos lá. Nossa, essa aqui demorou demais. Essa aqui achei que fosse ganhar rápido e olha lá, enrolou também. O jogo é assim, às vezes você acha que você vai ganhar rápido, não ganha, às vezes você acha que você vai matar, o oponente tá quase morto, quando vê ele te mata. Olha que demora. Esse personagem aqui, ele acontece que ele fica imune a determinada quantidade de tempo ali. Não sei como é que é o esquema, não. É por causa da skill dele, se eu não estiver enganado. Aí dá raiva, ele usa esse personagem ali só pra encher o saco, porque ele é muito ruim, não presta pra nada aquele personagem. Pelo menos na minha opinião. Né? Beleza lá, ganhei no 89. Até que não foi ruim não. Mais uma vitória.
Vamos lá. Deixa eu ligar aqui a luz aqui, que senão daqui a pouco eu não enxergo nada aqui no quarto aqui. Deixa eu clicar aqui. Tá aí outra luta logo. Vamos lá, vamos ver. Pronto, liguei a luzinha aqui, senão eu não enxergo nada. Já ligar o ventilador que tá muito quente aqui hoje. Esse personagem aqui, há pouco tempo o jogo disponibilizou esse daqui. Esse lourinho aqui disponibilizou essa roupa dele aqui. Bem legal. Isso que eu falei no vídeo, se não me engano, ontem. Que às vezes tem personagem que o jogo põe lá e você resgata a skin dele por uma quantidade X de pedras. Determinada pedra. Vamos lá, mais um ataque. Deixa rolando devagar aqui pra vocês verem melhor os efeitos das coisas aqui. Que nem eu falei ontem falando dos personagens, né? Cada personagem tem sua skill e sua habilidade passiva. Tem personagem que dá ataque mágico, tem personagem que é ataque físico, né? Então, só vocês ir olhando que vocês vão ver melhor direitinho. Melhor do que eu ficar falando cada personagem aqui, que são muitos personagens, entendeu? São muitos personagens para ficar falando, então ia ser mó chatice ficar falando de todos os personagens aqui. Só você pegar ali, né? Se você quiser saber de algum personagem, você pode perguntar para mim aí, né? Que eu falo para vocês, sem problema nenhum. Eu olho aqui, vejo, falo para vocês, se vocês dependendo, fala para mim do Mago Superior. Fala para mim do Samurai Estrela como é que é a skill dele, porque eu tenho interesse de comprar, não sei o que, entendeu? Se vocês quiserem, é só vocês falarem para mim que eu falo para vocês sobre o personagem, se vocês quiserem, eu falo, né? Agora a última. Vamos para a última. Isso aqui eu vou acelerar, senão não demora muito. Esse Devorador de Vidro é um personagem legal. Ele, além de usar um escudo que segura bem, o escudo ele cura, né? E pode amedrontar os personagens fazendo com que eles corram. Eu vou falar um pouco desse. Eu não lembro se eu falei dos meus personagens principais, os skills deles. Também do meu personagem principal, eu vou falar pra vocês verem como é que é. Pra não ficar um negócio muito alienado, assim, sem vocês entenderem muito bem. Porque eu falei um pouco dos personagens, né? Mas dos meus acho que eu não cheguei a falar muito bem, não. Ou não falei. Bom, como eu falei, aqui você edita, né? Os 3 times que você quer. Aí meus personagens principal. O guerreiro lá que eu falei, o Devorador de Vida. A primeira skill dele, universal. Escudo bifásico. Cria um escudo que absorve qualquer dano, tanto físico quanto mágico. Os aliados dentro da sua área recebem parte da proteção do escudo do herói. No caso, na verdade, pega em todo mundo. Absorve 17.160. A outra skill também, que é universal ela, efeito em dobro. Restaura a vida do herói e de aliados próximos. Pode forçar os oponentes dentro da sua área a fugirem aterrorizados. Aumenta o efeito da cura da habilidade em 6.600. A habilidade sempre acertará oponentes de nível 133 ou menor. Não é bem assim não, isso aqui não, mas tudo bem. Aí o outro, impulso perfurante, tipo universal. Causa dano aos oponentes na frente do herói, ignorando a armadura e resistência mágica deles. Pode impedir-os temporariamente de usar habilidades mágicas. Aumenta em 4.480 o dano que ignora a armadura e resistência mágica. A habilidade sempre acertará nível 133 ou menor. O outro agora, que é passiva, escudo pneumático. Habilidade passiva que aumenta a resistência mágica dos aliados. Aumenta a resistência mágica de todos os aliados em 558.
todos os aliados aumentam a resistência mágica. Isso aqui é muito bom. Porque a maioria dos personagens, se eu não estiver enganado, é ataque mágico. E a última passiva, que é uma passiva que aumenta a primeira habilidade lá. Ó. A habilidade passiva que aumenta a capacidade do escudo de habilidade do escudo da habilidade escudo bifásico. E adiciona recuperação de vida. Aumenta o efeito da cura da habilidade 38 mil. Absorve 46 mil. Então, ó, aumenta a capacidade do escudo bifásico. Ó. Escudo bifásico. Aí já dá o quê? Absorve 17.100 de dano. Olha lá, com mais 46. Então dá 56, 60, mais de 63 mil que ele absorve de dano o escudo dele. Porra. É uma boa ajuda. Conforme você vai upando as skills aqui, isso aqui vai aumentando. E aumenta o efeito da cura em 38.630. Né? Isso aqui cura muito, tá, gente? É muito legal ele. O Bardot, música das esferas. Recupera instantaneamente, é universal. Recupera instantaneamente a vida de todos os aliados, acelerando-os temporariamente. Ele acelera os personagens. Muito bom esse personagem aqui. A outra, onda sonora, tipo universal. Remove os efeitos negativos dos aliados e recupera a vida deles. Também pode atordoar os oponentes na frente do herói. Aumenta o efeito de cura da habilidade 7.900. A habilidade sempre acertará pessoas nível 73 ou menos. A outra, melodia inspiradora, tipo universal. Coloca uma aura em um aliado com menos vida, a qual cura instantaneamente não somente ele, mas também seus aliados próximos. O efeito da cura, aumenta o efeito da cura da habilidade 22 mil. Muito boa também. Tempo de bravura, a joia passiva. A habilidade passiva que torna um aliado aleatório temporariamente invulnerável e cura o herói após a morte. Aumenta o efeito da cura em 33 mil. Marcha vitoriosa. Habilidade passiva que aumenta a vida recuperada pela habilidade música das esferas. Além de aumentar temporariamente a resistência mágica dos aliados. Então, pra você ver lá. Aumenta o efeito da cura em 21 mil. E aumenta a resistência mágica em mais 144 dos aliados. Legal. Aí o meu terceiro. Que é o Mão do Caos. A primeira dele, ele é um tanque, ele. Você vem aqui, ó. Olha lá. Função dele, tanque e linha de frente. Né? Tanque e linha de frente. Aqui são os atributos. Tem os outros atributos aqui. Parâmetros primários. Aqui são as runas. Que eu acho que eu não lembrei de ter falado ontem, mas tô falando agora. Tem a runa branca, verde, essa azul, roxa, roxa e dourada. Tem a vermelha também, um negócio assim, eu acho. A dourada eu sei que tem, a vermelha eu não tô lembrando agora, deixa eu ver. É só a roxa mesmo e acho que a dourada depois, se eu não estiver enganado. Mas aí o Mão do Caos. Ele é um tanque, que nem eu falei, né? Olha lá, tanque frente. Mão do Caos. Defesa do Soberano. Cria uma aura que cura os aliados e causa danos aos oponentes a cada segundo. Recupera 5.200 de vida. Causa 1.320 de dano prolongado. A outra. Sentença final. Magia. Causa dano ao oponente na frente do herói e restaura a vida deles. Se vários oponentes estiverem dentro da área de dano, o dano aumenta. Aumenta o dano da habilidade em mais de 2.600. O efeito da cura da habilidade 4.600. Legal. A outra, magnetismo mortífero. Gente, eu tô falando mais rápido, porque senão enrola muito, né? Aí fica muito massivo. Aí a terceira, magnetismo mortífero, tipo magia. Puxa os oponentes para dentro de um raio na direção do herói e causa dano a eles. Se mais de 2 oponentes forem puxados, a vida do herói será recuperada. Aumenta o dano da habilidade em 2.000, mais de 2.200. Aumenta o efeito de cura da habilidade mais de 5.600. Legal. A passiva. A habilidade passiva que aumenta a resistência mágica de todos os aliados. Aumenta a resistência mágica de todos os aliados em 552. Isso aqui é top também pra caramba. Aumento de resistência, de armadura, sempre é muito bom. E a última passiva, Exército das Trevas. Tipo passiva. Habilidade passiva que aumenta o dano causado e a vida recuperada pela habilidade de defesa do soberano.
Também torna o herói e seus aliados temporariamente imunes a efeito de controle. Recupera 25 mil de vida e causa 46 mil de dano prolongado. Olha lá, defesa do soberano. Olha lá. Aqueles números lá, mais isso daqui, meu amigo, faz um estrago bom. Aí o Tufão, que é o meu personagem, que é o principal. Tanto é que a minha ascensão dele tá em 135. Né? Eu tô na metade ainda. Olha quanto que custa de ouro e de mana. Aí a skill dele. A primeira, descarga desaceleradora. Magia, causa dano ao redor de um oponente com função de matador. Deixa lentos os oponentes nessa área. Mais de 2.600 de dano. Onda explosiva. Magia, causa dano aos oponentes na frente do herói e os arremessa para cima. Aumenta o dano da habilidade mais quase 4.000 de aumento. Aí relâmpago errante, tipo magia. Emite 3 relâmpagos que atingem oponentes aleatórios, causando dano ao redor deles, interrompendo seus ataques. Acho que o que dá muito dano. Escudo intransponível. Habilidade passiva que cria um escudo ao redor do herói, que absorve danos quando a habilidade de descarga do acelerador está ativa. Absorve mais de 33 mil de dano. E a outra passiva, silêncio lacerante. Habilidade passiva que melhora a habilidade de descarga desaceleradora e impede temporariamente os oponentes de usar habilidades mágicas. Aumento de dano da habilidade de 47, mais de 47 mil, quase 48. Muito boa também. Né? Então, 2, 3, 4. E a última personagem minha do meu deck principal é essa mulher aqui. Né? Fica no personagem e faz o efeitinho lá. Engraçadinho. Aí a primeira habilidade, Labirinto da Aflição. Teletransporta até o oponente com a menor quantidade de pontos de vida, causando dano ao alvo, na área e ao redor deles, e retorna. Mais de 1.400 de dano. Centelha do Esquecimento. Tipo magia. Emite 3 flechas de relâmpago que causam dano a oponentes aleatórios e o atordoam temporariamente. Quase 2.000 de dano. Toque Silencioso. Dispara um projétil que causa dano aos oponentes na frente do herói. Impede que use habilidades mágicas. Temporariamente. Quando o projétil retorna, causa dano novamente. Mais de 1.600 de dano. A outra já é passiva. Ventos da Mudança. Habilidade passiva que aumenta a velocidade de ataque e de movimento dos aliados depois que o herói usa sua habilidade principal. Pode ser usado 2 vezes. Aumenta em 2,76 a velocidade dos ataques de todo mundo. Aí a última. Definhamento. A habilidade passiva. Que aumenta o dano da habilidade de Labirinto da Aflição e adiciona dano prolongado. Aumenta o dano da habilidade em 24.480 e mais de 165 mil de dano prolongado. Bem legal também. Então, sem mais milongas, já falei do meu deck principal. Vocês têm uma base mais ou menos como é que funciona os personagens. Agora vamos voltar para eventos Bastião. Eu já consegui a essência aqui agora, porque a gente lutou. Conseguimos pontos suficientes para troféu suficiente para conseguir coletar. Então vamos lutar mais. Hoje, pessoal, eu vou falar só do evento de Bastião, tá? Amanhã eu faço um vídeo falando fazendo atividade diária, né? E os eventos que tiver, entendeu? Aí amanhã eu faço esse tipo de coisa. Hoje eu vou fazer só esse vídeo, né? Não muito longo do evento de Bastião, para vocês verem como é que funciona. Quem tem curiosidade, quem quer participar. Se você quiser, você pode. Se você já participa desse evento, você já joga esse jogo, você já participa. Quiser comentar aí embaixo aí nos comentários qual o time que você costuma usar para fazer Bastião, comenta aí. Vamos interagir. Como eu falei, quanto mais rápido você matar, melhor. Você ganha mais pontos. Lá, 74. Essa já demorou, essa já não foi boa. Olha lá, tô até que eu vou parar em terceiro. Não é legal isso. Não é legal. Mas tá bom.
Aqui foi mais ou menos. Ih, essa também já demorou bastante também, já não foi legal. Caramba, hein? Assim, se você ficando em primeiro, eu fiquei, opa, consegui, hein? Na sorte consegui. Tem mais duas rodadas. Mais uma vitória. Tem uns personagens que, igual esse daqui, ressuscita. Só que aí tem um personagem chamado Arauto, que ele tem uma passiva que bloqueia essa ressuscitação. Tanto esse personagem quanto um guerreiro que tem aí, eles ressuscitam. Mas se tiver o Arauto do time, normalmente o personagem não ressuscita. Ficou bonita mesmo a ilha de profundeza, hein? Eu gostei. Ficou legal. Mais uma vitória. O único que eu não tô conseguindo matar rápido, né? Putz, grila. Vamos ver se eu fiquei em primeiro. Fiquei em primeiro por pouco. Ainda bem que conseguimos. Aí clica no fim. Aí recebo com a premiaçãozinha, lero lero. Aí agora pego mais 3 vezes 6, 18, mais 1.800 essência. Vamos lutar mais. Vambora, vambora. Legal. Mais uma vitória. Deixa eu ver uma coisa aqui, galera. Ah, tá rolando aqui. Porque eu achei que tivesse parado aqui a gravação do vídeo. Deixa eu sair daqui e voltar pra tela cheia, senão o tiozão aqui não enxerga. Bom, mais uma luta. Uma sequência de luta. Esse personagem, esse tanque pesadelo, ele é legal. O juiz não faz nada, só cura. Não faz nada. Muito. Tanca bem também, mas eu não gostei. O pesadelo pra mim é muito melhor. O pesadelo pode tontear os adversários, já chega batendo nos outros. Ele é ruim não. Quase que eu ganhei no 90. Beleza, estamos em primeiro. Estamos em primeiro. Criança da Floresta, bonitinho, maneirinho esse personagem. Mas também é outro que não faz diferença no time, não. Eu acho. Ah, que eu falei que tem gente que bota matador na frente. É a pior coisa que a pessoa pode fazer, não é o certo. Beleza? O importante é isso, tá sendo vencendo todas. Todas as batalhas. Nunca perder nenhuma. Ah, legal, olha lá. Ganhei com 75. Essa aí já foi legalzinha. Essa foi melhor ainda, 79. Aí sim. Quanto mais rápido, mais pontuação você ganha de batalha. Legal. Então, vamos uma última luta aqui. Vamos terminar em primeiro. Mago Superior é um bom personagem também. Esse rapazinho que ressuscita aí também, esse sim, ele bem upado, também o Anjo da Morte, no caso. Ele bem upado, ele faz a diferença no time, hein? Mas é claro que ele tem que, além de estar bem upado, tem que ter as peles, né? Que também ajuda muito, né? Senão.
não adianta nada. Ih, essa deu ruim. Porra, pedi pra esse tipo de time, mano. Não acredito. Mas tá bom. Ninguém me chega perto de mim, não. Olha lá, falei. Vamos clicar aqui. Receber, olha lá, recompensa por participação da Batalha de Bastião. Parabéns, sua posição no pódio da Batalha de Bastião merece uma recompensa. Você ficou em primeiro lugar. Isso aqui dura parece que um dia. Você pode deixar até amanhã, no caso. Mas não vou fazer isso, lógico. Mais 2 baús sublime. Vem a cartinha lá por causa do evento que tá tendo. Aí se você tá participando daquele evento lá, isso aqui já ajuda bastante. Pra tu completar tudo lá no evento, pegar tudo. Acho que mais umas 2 batalhas de bastião aqui, a gente pega a relíquia ali aleatória. Vamos ver o que a gente vai conseguir. Ganhamos a primeira. Ganhamos a segunda. E ganhamos a terceira. Legal. Boa. Vamos lá. Mais uma vitória. Legal. 3 vitórias. Aqui tem as estatísticas lá. Primeiro time meu contra o primeiro time do outro cara lá. Olha lá, ó. Aqui é o dano causado pelo herói. Aí de baixo, o dano sofrido pelo herói. E o que ele curou. Ó, pra você ver. Eu fiz esse dano aqui vezes 3, eu acho. Mais 5.159 de bônus de dano. Daquele bônus de dano que eu falei. Olha lá, em outro time. Né, e assim por diante. Os 3 times dá pra você ver aqui. Vamos batalhar logo aqui, senão acaba perdendo aqui. Aí eu fico. Aí eu morro do coração se eu perder a luta ali, sem, porque eu não entrei. Né? Legal. Mais uma vitória. O Astral é um personagem muito bom. Os top estão todos usando ele. Ele junto com o Devorador de Vida. Mais uma luta. Ó, viu que eu falei que dá pra ganhar no hit kill praticamente? Quase que aconteceu isso ali. Ah, esse aí que é o personagem que eu falei que. Esse tanque aqui que ressuscita. Olha lá. Se eu tivesse o Arauto, ele não ia ressuscitar. Vamos pra última. Como é que é? Eu acho que vamos terminar em primeiro, se Deus quiser. A vitóriazinha. Mais outra vitória. E a terceira vitória. Beleza, ficamos em primeiro. Vamos receber aqui a recompensa. Ó, legal, ó. O baú de pet. Aqui você ganha o baú de pet. Tomara que venha um pet.
Por exemplo, pessoal, eu não acho que eu não falei direito isso aqui, eu acho, mas é bom dar uma recapitulada. Por exemplo, aqui é um mapa que você, vou coletar aqui, ó lá, para vocês entenderem. Esse daqui é o nível de missão de perito, né? Tem que ser personagem mais elevado. Esse aqui já é missão difícil. Aí você clica aqui, ó, tem que usar 5 heróis com 82 de poder. Vou usar 5, 2, 3. Ó, o Arauto. Esse aqui que é o Arauto que não deixa a pessoa ressuscitar. 4, 5. Beleza? Essa missão amarela vai me dar 4 de pergaminho do pet. 2, 3, 4, 5. O verde, ele dá muito menos e pede pessoas de menos poder lá. 75 de poder. 1, 2, 3, 4, 5. Beleza? Vamos ver se dá pra fazer o outro. Deve dar, dá. 2, 3, 5. Beleza. Aí o que acontece? Aqui você pode vir aqui, isso aqui também é baseado na arena, ó, invocações básicas. Contém 5 pontos de pet da arena de 1 a 3. Aí custa 1. Invocações melhoradas, contém 5 pontos de pet para pet da arena de 1 a 7. Aí custa 2. Aí como eu estou na arena 15, mas vem de arena 1 a 15. Invocações perfeitas, contém 5 pontos de pet para pet da arena 1 a 15. Né? Aí pede 4. Aí você clica aqui, ó, já mostra de que arena eles são. O Lulinha da Arena 1, Bombardeiro da Arena 2, o Desordeiro da 3. Olha lá. Aí os outros da Arena 8, 9, 10 e daí por diante. Né? 14 até chegar na 15. Né? Mas também você pode vir aqui olhar aqui. Ó. Esse aqui também tem um passe aqui. Se você quiser comprar, lá, ó, tem esse passe aqui que também é US$ 10, tudo mais. Né? Mas não vou falar dele não. Depois, se vocês quiserem, vocês dão uma olhadinha aqui. Aí os pets. Esse aqui são os pets normais que normalmente o jogo você pega no jogo, nas arenas de iniciante. O Lulinha também e o Desordeiro também. Só esses dois aqui que já é de arena mais pra frente, mais avançada, vamos dizer assim. Você clicando aqui também você consegue ver, né? Olha lá, ó. Então, é diferente do personagem, ele não mostra que a arena ele é indo por aqui não. Mas mostra só a classe que ele é lá, de luz, ó, força da luz, né? Aí eu tenho já esses dois aqui que são. Depois, mais pra frente, eu falo desses. No outro vídeo, eu falo desses pets aqui, das skills dele. Dos meus pets, tá? Se você também quiser saber skill de algum outro pet, só falar comigo também, que eu venho aqui, mostro pra vocês. Ou então tu vai nesse mapa aqui e vê. Também dá pra ver, né? Então, legal. Aí, deixa eu voltar lá na Ivete Bastião. Coletar o. Tomar que venha o pet de Arena 15 pra mim. Legal, veio logo de personagem que quase não tem, eu acho. Mas tá bom também. E agora vamos coletar a relíquia, né? Vamos ver o que vai rolar. Aí. Eu queria a bota velocidade, né? Mas infelizmente o jogo não me ajudou. Peguei essa daqui, ó. Armadilha de invocação. O dono da relíquia restaura 39 mil de vida para cada criatura invocada pela equipe oponente, quando a duração da batalha atingir os 20 segundos, persistindo até o fim dela. Então, essa skill aqui, essa relíquia aqui é uma porcaria. Das que tava aqui, essa aqui é a pior que tem. Né? Mas enfim, nem sempre você se dá bem no jogo. O jogo é assim mesmo. Né? Nem sempre você consegue as coisas que você quer. Tem momentos que o jogo bota coisas para vender, relíquia para vender. Né? Mas normalmente há quem diga que comprar relíquia não é muito vantajoso. E deixa eu aproveitar aqui para, antes de finalizar o vídeo, galera, né, que o vídeo hoje foi mais para falar só de Bastião, eu falei do passe. No meu caso aqui, eu tô com esse passe ativo de gema. Todo dia eu coleto 180 gemas, né? E isso que dura por um mês. No caso, custa US$ 9. Né? Tem ele e às vezes eu compro de energia também. Mas eu não tenho comprado de energia ultimamente não. Só quando eu vejo que precisa mesmo, tá? Então, pessoal, amanhã eu vou fazer um outro vídeo falando das atividades diárias.
entrar em algumas lutinhas daqui da arena, né? E, e é isso. Espero que tenham gostado. E se gostou, se puder dar um curtir e se inscreva no canal para também fortalecer. Valeu? Obrigado e até o próximo vídeo.